Bem-vindos ao episódio 99 do E aí, professor? Walter, dá para acreditar nisso? Episódio 99. Isso quer dizer que o próximo será o 100º episódio. Vai ser tipo um jubileu. Um jubileu. Eu espero que após ele nós vamos para casa. Eu também espero. Bem, hoje nós temos um tema interessante. As alianças de Deus. Exato. E tem muita confusão sobre isso, então nós vamos precisar da iluminação do Espírito Santo. Nosso Pai Celeste, nós te agradecemos mais uma vez por nos abençoar e nos trazer até aqui. A Ti seja toda a glória, nós não poderíamos ter feito nada sem Tua ajuda. Nós pedimos que novamente Tu abençoes essa conversa e todos os que nos assistem. Em nome de Jesus, amém. Amém. Por que decidimos falar sobre as alianças? É porque este assunto é fundamental para os últimos dias. É pelo fato de existir, sim, um povo, que é o povo da aliança. Mesmo nesse tempo em que estamos vivendo. Esta é a nova aliança. Precisamos compreender este assunto, pois há muita confusão por aí. Às vezes, as nuances são tão pequenas que, às vezes, uma pequena diferença, ou mesmo uma ênfase diferente muito pequena, pode mudar toda a teologia. Verdade. Considere, por exemplo, o verso verdadeiramente eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ou então, verdadeiramente eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Existem duas teologias completamente diferentes que se baseiam no mesmo verso. Portanto, precisamos ser muito cuidadosos em como consideramos essas palavras. E onde está sendo colocada a ênfase. Sim, e sobre qual é a sua importância para o nosso tempo. Pois uma das acusações que ouvimos constantemente daqueles que alegam que os mandamentos de Deus foram abolidos é de sermos legalistas. Porque nós estamos sob uma nova aliança. Pois é, e já outros gritam, liberalismo! Portanto, onde está o equilíbrio? A resposta está nas alianças. Portanto, eu acho conveniente que terminemos com este assunto em nosso episódio 99. Porque eu acredito que muito em breve veremos o retorno de nosso Mestre. Eu também espero. Façamos algumas perguntas. Primeira, qual é o propósito da aliança? Qual seria a diferença entre uma aliança bíblica e uma aliança convencional? Por quanto tempo ela é válida? Quais seriam os requisitos obrigatórios por parte da humanidade? Ou o que ela precisa cumprir na aliança? E qual seria a parte de Deus nesta aliança? Então vamos lá. Qual é o propósito da aliança? Bem, a aliança bíblica também é para benefício do ser humano. Exato. É um acordo, não é? E para que uma aliança exista, são necessários dois lados. Você não pode fazer uma aliança consigo mesmo. Você pode fazer uma resolução, mas não uma aliança. Sim. Qual é a diferença entre uma aliança bíblica e uma aliança convencional? Bem, as duas precisam ser ratificadas por uma lei. No caso da aliança bíblica, é que ela é feita com o soberano do universo. Ou melhor, um soberano do universo que está fazendo essa aliança com você. Sim. É melhor desse jeito. As alianças bíblicas sempre é Deus que apresenta. É Deus quem tem a iniciativa. Já uma aliança convencional normalmente surge de uma necessidade de ambas as partes. E por quanto tempo a aliança é válida? Ela é válida até ser dissolvida ou até que uma das partes não cumpra com os termos. Correto. Neste caso, ela é invalidada. Qual seria o requerimento exigido por parte da humanidade? Seria cumprir a sua parte no acordo? Qual seria a obrigação de Deus nesta aliança? Cumprir com a parte dele. Exatamente, a mesma coisa. É bem simples, não? Portanto, não é uma coisa complicada. É um processo judicial
Simples. É? Mas afinal, por que Deus fez uma aliança com os homens? Esta citação é do Espírito de Profecia. Ela diz: por causa da transgressão, o homem perdeu a sua santa inocência e penhorou-se a si mesmo a Satanás. Cristo, o Filho unigênito de Deus, ofereceu-se pela redenção do homem e pagou o preço de seu resgate na cruz do Calvário. Ele deixou os mundos não caídos, a sociedade dos santos anjos do universo celeste, pois ele não poderia ficar satisfeito enquanto a humanidade estivesse separada dele. O negociante celestial coloca de lado a sua coroa e manto real, apesar de ser o príncipe e comandante de todo o céu. Ele coloca sobre ele a veste da humanidade e vai ao mundo estragado e corrompido pela maldição, a fim de procurar pela pérola perdida, em busca do homem que caiu pela desobediência. É interessante que na parábola da pérola perdida há uma dupla aplicação. A pérola de grande preço, naturalmente, é Cristo. Sim. Nós temos que encontrá-lo. Mas Cristo também veio em busca das pérolas perdidas de seu reino. Portanto, ela possui uma dupla aplicação. Mas quem toma a iniciativa de vir é Deus. Ele quer restaurar aquele relacionamento que ele tinha com Adão e Eva antes da queda. É importantíssimo salientar que Deus criou a humanidade com uma natureza específica. Essa natureza não era caída. Era uma natureza na imagem de Deus e em harmonia com Ele. Vejamos agora algumas alianças bíblicas. Tivemos a aliança com Adão, ela está lá em Gênesis 3, versos 15, e também foi feito com Noé e seus filhos, com Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, que é então a nova aliança, sobre a qual lemos pela primeira vez em Jeremias 33, 31 a 34. Vamos dar uma olhada em algumas delas. Adão e Eva. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O verso está dizendo que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, e o apóstolo Paulo deixa bem claro que a semente está no singular e que é uma referência a Cristo. Sim. Portanto, haveria inimizade entre a igreja de Satanás e a igreja de Deus. O calcanhar de Cristo seria ferido, mas finalmente Satanás seria destruído. Isto é uma promessa. O plano da salvação. O céu se encheu de tristeza ao perceber que o homem estava perdido e que o mundo que Deus havia criado estaria cheio de mortais e condenados à miséria, doença e morte, e que não havia saída para o transgressor. Toda a família de Adão deveria morrer. Eu vi o amável Jesus e contemplei uma expressão de simpatia e tristeza em seu semblante. Logo, eu o vi se aproximar da grandiosíssima luz que envolvia o Pai. O anjo que me acompanhava disse que ele iria conversar com seu Pai. A ansiedade dos anjos parecia intensa, enquanto Jesus estava comungando com seu Pai. Por 3 vezes ele foi encobrido pela luz gloriosa do Pai, e na terceira vez ele veio do Pai, a sua pessoa pôde ser vista, seu semblante era calmo, livre de qualquer perplexidade e dúvida. Ele brilhava como uma benevolência e amor que nenhuma palavra pode expressar. Ele então informou a hóstia angelical que uma via de escape havia sido feita para a humanidade caída. Ele diz que havia estado suplicando com o seu Pai e que ofereceu dar a sua vida como resgate, tomando a sentença de morte sobre si mesmo para que, através dele, o homem pudesse encontrar perdão. Através dos méritos de seu sangue e obediência à lei de Deus, eles poderiam ter o favor de Deus e serem trazidos ao belo jardim e comerem do fruto da árvore da vida. Essa é a história de como o plano da redenção foi delineada e planejada.
E isso veio de uma maneira com compaixão. Não foi a partir de uma decisão arbitrária. Foi uma decisão cheia de compaixão e amor. E então foi feita a aliança com Noé. É interessante notar que a falha humana parece sempre estar presente, tornando necessária a renovação da aliança. É verdade. O mundo antediluviano foi destruído e a aliança foi refeita com Noé. Gênesis 6:18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu, os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Gênesis 9:12. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco coloquei nas nuvens. Este te será por sinal da aliança entre mim e a terra. Aqui Deus estabelece um sinal físico, como um lembrete perpétuo de uma aliança. E este sinal está aí até os dias de hoje. Exatamente. Quais seriam as semelhanças entre a aliança com Noé e a aliança com Adão? Teria sido a aliança com Noé apenas de uma parte? Ora, Noé tinha que obedecer, não é? Sim, se ele não tivesse entrado na arca, teria sido ele salvo ou não? Ou mesmo se ele não a tivesse construído? Exatamente. Será que zombaram dele? Com certeza. Os cientistas da época disseram que não poderia haver um dilúvio. Acharam que aquilo era impossível. Sim. Afinal, jamais havia chovido na terra. Noé estava profetizando algo que era impossível. Mas, se nunca tinha chovido, quer dizer também que jamais havia tido um arco-íris? Correto. Pois não havia nenhuma prisão de umidade para refletir a luz e assim dividi-la em seus matizes. Portanto, esta aliança foi uma aliança na qual Deus prometeu que não faria daquela forma novamente. Mas ela não valeu apenas para um lado, já que houve um ato recíproco da parte de Noé. Sim. Vamos ler a respeito da obrigação de Noé nesta aliança. Após ter dado sinais de sua vinda, Cristo disse: Quando virem estas coisas acontecerem, saibam que o reino de Deus está próximo, às portas. Vigiai e orai. Deus sempre envia aos homens avisos de seus julgamentos vindouros. Aqueles que tiveram fé nesta mensagem naquela época e agiram conforme a sua fé, em obediência aos seus mandamentos, escaparam dos julgamentos que caíram sobre os desobedientes e descrentes. É sempre assim. Tem mesmo. Se você lembrar daquela declaração anterior, quando Jesus foi para o Pai, tinha que ser condicionado ao sangue dele e à obediência aos mandamentos. Correto? Em relação a Adão e Eva, a exigência feita na aliança com eles era guardarem os decretos de Deus e não comerem do fruto daquela árvore específica. Mas eles quebraram esta aliança. Isso não fez deles legalistas por terem guardado os mandamentos? Não, claro que não. A palavra veio a Noé: Entre tu e toda a tua casa na arca, pois te encontrei justo diante de mim. Noé obedeceu e foi salvo. A Ló veio a mensagem: Levanta-te, saia deste lugar, pois o Senhor destruirá essa cidade. Ló submeteu-se à guarda dos mensageiros celestiais e foi salvo. Ló era perfeito? Não. Ele tinha bastante defeitos. Sim. E mesmo depois de ser salvo, algo muito infeliz aconteceu depois, lá em Zoar. Ele acabou conseguindo algumas bebidas, levando para a caverna, e o resultado disso foi um pesadelo. Exatamente. Mas o que foi que o salvou? Ter depositado a confiança em Deus. Ele creu e saiu da cidade e não olhou para trás. Os discípulos de Cristo tiveram um aviso sobre a destruição de Jerusalém. Aqueles que ficaram alertas em relação aos sinais da ruína vindoura e saíram da cidade, escaparam da destruição.
Nós, hoje, devemos dar o alerta da segunda vinda de Cristo e da destruição que cairá sobre o mundo. Aqueles que derem ouvidos a este alerta serão salvos. Portanto, há um aviso, um comprometimento, Sim, e então um ato de obediência e o resultado. é isso aí. Basicamente, isto é É a assim que ela aliança. funciona. E uma vez que nós estamos vivendo nestes dias, em que a maior delas, a maior destruição de todos os tempos, está próxima de acontecer. Sendo assim, é fundamental que nós acreditemos nisso. Assim como Abraão, como Noé, como os discípulos. Precisamos obedecer. Então essa fé também tem que ser colocada em prática. É isso mesmo? Existe um hino que cantamos que diz confiar e obedecer. Não há outra maneira de sermos felizes em Jesus, a não ser confiando e obedecendo. E se você ler a Bíblia, você verá constantemente que o Espírito Santo era dado àqueles que obedeciam. Portanto, é impossível divorciar na obediência desta equação. Mas, dito isso, precisamos compreender algumas nuances. Sim, Nós chegaremos lá. Vamos dar uma olhada no que aconteceu a Abraão. Gênesis 12, 1 a 3. Então o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta é uma ordem clara. Separa-te da tua terra. Isto é importante? sim, Sim, mas por quê? Pois as normas e padrões de um país podem ser totalmente diferentes dos padrões de Deus, não é mesmo? exatamente. Aham. Da sua gente, da casa de teu pai, da família do teu irmão, da sua família mais próxima, e vá para uma terra que eu te mostrarei. É uma ordem difícil. Mas a promessa está lá em Gênesis 17. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti e as suas gerações, por aliança perpétua, para ti ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti. E todo homem entre vós será circuncidado. Esta aliança era baseada na circuncisão. E esta aliança era de quem? Uma aliança de Deus. É um detalhe importante, não? Sim, você tem que perceber isso quando você lê o texto. Não foi Abraão que fez essa aliança com Deus. Era a aliança de Deus. E será que Deus comete erros, Martin? Não. Será que Deus, às vezes, comete um errinho e daí tem que corrigi-lo? Não. Deus já sabe o futuro? Sim, Bem, e se foi Deus quem fez a aliança, então deve ser boa, não? exatamente. Esta aliança foi chamada de Aliança da Circuncisão. Mas, Martin, será que isso significa que circuncisar o seu filho já é tudo? Já é o suficiente? Não. Ou será que significa algo mais profundo do que isso? Sabe, muitas pessoas provavelmente pensam que isso substituiu algo das alianças antigas. Mas é apenas uma continuação, uma renovação, como você disse. E como você acabou de dizer, não. Existe sempre algo mais profundo na aliança do que a ação física que você tem que fazer. Exato. E ela não incluía apenas Abraão, incluía a descendência dele. Aham. Ok? É importante sabermos que a circuncisão é símbolo da circuncisão do coração Sim, e, por sua vez, é símbolo daquilo que você acredita e guarda como valor moral que você quer transmitir aos seus filhos. exatamente, é esse o pacote. E será que as meninas estão excluídas disso? Não, Não.
Elas fazem parte da aliança, pois meninas fazem parte do sistema genético de Abraão. Sim, e elas também estão sob os maridos delas. E quem determina entre os dois sexos se a descendência será macho ou fêmea? É a mãe ou é o pai? O pai? Sim, é o pai, pois somente o pai tem o cromossomo Y ou X para contribuir, não é? Aham. Portanto, as mulheres também fazem parte dessa aliança. Não tem como existir nenhum tipo de descendência sem as mulheres. Exatamente. Então não vai ter que ter um outro tipo de aliança com o resto. Este é um ponto muito importante, Martin. Veja só. Quem veio primeiro, Adão ou Eva? Adão? Adão veio primeiro, não é? Aham. E, por acaso, Adão tinha todo o material genético necessário para criar uma Eva? Sim, Ele tinha o cromossomo Aham. X e o Y, não é? sim. E se ao invés de Adão, Eva tivesse vindo primeiro, por um acaso ela conteria todo o material genético para poder produzir um Adão? Não. Não, pois ela não tem o cromossomo Y. É por isso que Adão tinha que vir primeiro. Portanto, a Bíblia está certa mais uma vez. E a suposta ciência, não. Muito bem. Como foi alterada a aliança quando o nome de Abraão foi mudado para Abraão? E quais são as semelhanças e diferenças entre as alianças feitas com Adão e Noé? E foi o sacrifício de Isaac parte da aliança também? Estas são perguntas interessantes, Martin. O que foi que mudou? Bem, o nome de Abrão foi mudado para Abraão, que significa pai de nações. Em outras palavras, a aliança passou a incluir a humanidade, não é? Eu acho que provavelmente, desde o começo, Deus já tinha isso em mente. Sim, E ele abriu um pouco mais da explicação dessa aliança para Abraão ao fazer isso. mas o meio pelo qual essa aliança seria propagada, ou seja, seus descendentes, foi de certa forma impedida pelo fato de a esposa de Abraão ser estéril. Isso foi um teste. Este foi um grande teste. Deus aguardou até que ela passasse da idade, para que assim a aliança tornasse um milagre Exatamente. de autoria de Deus, só para o caso de a humanidade achar que a aliança foi feita por ela. Tem muita coisa escondida nessa aliança. E quais são as semelhanças entre as alianças feitas com Adão e Noé? Como sabemos, Noé foi o pai da humanidade após o dilúvio. Portanto, se a aliança foi feita com Noé, ela incluiu toda a humanidade. Assim como aquela que foi feita com Adão. Exato. Mas Noé não teve a aliança da circuncisão. O que acontece aqui é que há uma mudança de uma realidade física para uma realidade espiritual, ou seja, o coração. Pois a circuncisão era símbolo da circuncisão do coração. Então, agora estamos transitando da realidade de uma manifestação física, já que Noé é literalmente o pai da humanidade pós-diluviana, para uma aliança com aqueles que tomam a decisão em seu coração. É uma grande diferença. Sim. E, na verdade, você pode me corrigir se eu estiver errado, de certo modo, foi isso que Deus também quis dizer com a primeira aliança. Já era para ter sido com o coração. Deveria ter sido, mas não foi. Não. E outra semelhança é que foi Deus que iniciou ela. Exato. E o sacrifício de Isaac? Ele foi parte da aliança? Se eu fosse responder isso, eu diria que não foi parte da aliança. Eu diria que foi um teste para constatar se a sinceridade de Abraão quanto a aceitar e crer na aliança. Sim, exatamente, como ele fez um teste com a esposa estéril de Abraão. Correto.
pois deveria ter sido por meio de Isaque. E agora ele tem que sacrificar Isaque. Isso deve ter deixado Abraão confuso. Mas, de novo, isso te mostra essa outra componente, essa nuance, a parte da fé que tem que haver na aliança. Agora estamos falando da questão da fé. Abraão é uma testemunha ao universo. Seres celestiais testemunharam as cenas enquanto a fé de Abraão e a submissão de Isaque foram testadas. A prova foi muito mais severa do que aquela que foi trazida a Adão. A aceitação daquela proibição feita aos nossos primeiros pais não envolveram sofrimento, mas a ordem dada a Abraão exigia o sacrifício mais agonizante. Todo o céu contemplou o maravilhamento e admiração à obediência infalível de Abraão. Todo o céu aplaudiu a sua fidelidade. As acusações de Satanás mostraram-se falsas. Deus declarou o seu servo: agora eu sei que temes a Deus, apesar das acusações de Satanás, visto que não poupaste o teu próprio filho, o seu único filho, de mim. A aliança de Deus, confirmada a Abraão por um juramento diante das inteligências de outros mundos, testificou que a obediência será recompensada. Mais uma vez, temos o elemento da obediência. Mas ele devia racionalizá-la. Ele deveria pensar: bem, Deus prometeu a minha descendência por meio deste filho, mas agora Deus está exigindo o sacrifício deste filho. Porém, eu acredito que Deus é fiel e que Ele jamais mentiria para mim. Eu sei que posso esperar o milagre e que Ele vai ressuscitar. E ele agiu pela fé. E a sua fé foi creditada a ele por justiça. Sabe, eu acho que tem muito disso acontecendo nos dias de hoje. Tem muitas coisas acontecendo no mundo atualmente que estão deixando as pessoas muito confusas. Mas se nós colocarmos a nossa fé como Abraão colocou em Deus, não importa quão escura seja a situação atualmente, Ele vai te sustentar. Exato. E, de certa forma, esta foi uma exibição do plano de salvação. Sim. Pois nós lemos em Gênesis capítulo 22 o seguinte: e disse Abraão aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Isto nos diz que, apesar do sacrifício, ele traria Isaque de volta. Sim. E Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca e caminharam juntos. Este é o símbolo de Cristo. Ele carregou a cruz por nós. Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. E ele respondeu: sim, meu filho. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim os dois continuaram a caminhar juntos. Esta é uma mini exibição do plano da salvação. E o interessante é que na tradução King James da Bíblia, é dito que o próprio Deus proveria o cordeiro. Mas na versão New King James, esse verso está totalmente distorcido. Lá está assim: e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Ora, Deus não provê para si mesmo o cordeiro. Ele proveu o cordeiro para nós. Para nós, os pecadores. Por que Ele proveria para si mesmo? Ele é sem pecado. É ridículo. É por isso que é importante termos boas traduções, para que o texto possa fazer sentido. Cristo se apresenta pessoalmente a Abraão. Apesar de esta aliança ter sido feita com Adão e renovada a Abraão, ela não poderia ser ratificada até a morte de Cristo. Há uma linda tipologia aí. Ela existiu por meio da promessa de Deus, desde que a primeira intimação de redenção foi dada. Ela foi aceita pela fé.
Mas quando foi ratificada por Cristo, é então chamada de a nova aliança. O que acabamos de ler, Martin, é que basicamente não há diferença entre a aliança de Adão e Abraão, mas ela precisava ser ratificada pela morte de Cristo. Aquela ilustração do plano da salvação foi um vislumbre do futuro. E agora então, com Cristo estando fisicamente presente, a nuance então mudou um pouco. Ela se tornou repleta da substância. É isso mesmo. A lei de Deus era a base da aliança, ou seja, a obediência estava envolvida, que foi simplesmente um arranjo para trazer o homem mais uma vez em harmonia com a vontade divina, colocando-o aonde poderia obedecer à lei de Deus. Se não fosse possível para seres humanos, debaixo da aliança abraânica, guardarem os mandamentos de Deus, então todas as nossas almas estão perdidas. O quão difícil foi para Abraão obedecer ao mandamento de pegar o filho dele. Veja, Isaac não era o seu único filho. Porém, Isaac era o filho da promessa. O quão difícil foi para Abraão conduzi-lo para o sacrifício. Não é um mandamento difícil de ser cumprido? Com certeza. Não é mais difícil do que não comer um fruto de uma árvore? Sim. É muito mais difícil, não? É, e tem uma grande consequência conhecida. Muito bem. E ele o fez. Então, Abraão conseguiu obedecer o mandamento de Deus? Ele conseguiu. E quanta fé lhe foi exigida? Muita. Muita fé. Ele tinha fé que Deus cumpriria a sua promessa e que ele ressuscitaria Isaac, apesar de Deus não ter prometido isso. Mas se Deus havia garantido que a semente viria por Isaac, então essa era a consequência lógica. A aliança abraâmica é a aliança da graça. Pela graça sois salvos. Filhos desobedientes? Não, mas obedientes a todos os seus mandamentos. A obediência inquestionável de Abraão foi um dos eventos mais marcantes da fé e dependência de Deus encontradas nos registros sagrados. A mesma fé e confiança que possuía Abraão, os mensageiros de Deus precisam hoje. Martin, eu recebo muitas mensagens, muitas cartas, e eu sei que você também, de pessoas perguntando, o que eu faço agora? Exatamente. Deus disse uma coisa, porém estão me dizendo para fazer outra. O que devo fazer? Preciso comer, preciso salvar minha família. Precisamos praticar a fé de Abraão, não é? Sim. Perceber que não importa o quão ruim pareça a situação, Deus prometeu que cuidaria de nós. Isso é duro. Mas foi prometido, então isso vai acontecer. Vamos avançar para a aliança com Moisés agora. A cada estudo percebemos uma nova nuance, E nós não é? não vimos aqui uma mudança, porque se você olhar para isso, algumas pessoas podem dizer, ok, a circuncisão era uma aliança diferente daquela com Adão. Mas ainda envolvia a Ainda é obediência. a mesma. Porém, o coração foi incorporado. Vamos a Moisés agora. Falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, Jeová, não lhes fui perfeitamente conhecido. O que isso quer dizer, Martin? Isso significa o seguinte: Abraão, Isaque e Jacó receberam esta imagem de Deus como o todo-poderoso governante do universo. Aham. E este governante todo-poderoso disse, olha, é isso que eu quero que vocês façam. Sim. Mas aqui ele diz, isso mudou. Agora eu venho até você, Moisés, com o meu nome pessoal. Isso é algo que fazemos com os nossos amigos, não é? Se você recebe uma carta oficial de alguma empresa, ela diz, Senhor Smith,
Temos algo que gostaríamos de discutir com o Senhor. Aham. A carta não diz, fala, Martin! Não ia dar certo, não é? Não. Portanto, aqui o Senhor vem com o seu nome pessoal. E também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. Aí está o nome dele, Yahvé, seu nome pessoal. E eu vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei o vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra acerca da qual levantei a minha mão, jurando que a daria a Abraão, Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança, eu, o Senhor. Aí está o nome pessoal dele. Portanto, trata-se da mesma aliança. É. Mas note como Deus vai se aproximando, É. de uma maneira pessoal. É Deus se apresentando de uma maneira um pouco diferente. Quase da mesma maneira que era com Adão. Correto? E quais as semelhanças com as alianças anteriores? O aspecto condicional da aliança do Sinai é idêntica à intenção das declarações condicionais da aliança abrâmica, que é claramente uma aliança da graça. Assim dizem Gerhard Hasel e Michael Hasel, em seu livro intitulado A Aliança Eterna de Deus. Portanto, com Abraão, temos o elemento da graça no coração. Agora temos uma aliança pessoal. As condições não foram alteradas, mas o relacionamento tornou-se mais íntimo. Quem deu a lei a Moisés? Foi Cristo. Jesus. Em todas essas revelações da presença divina, a glória de Deus foi manifestada através de Cristo. Não apenas no advento do Salvador, mas através de todos os séculos depois da queda e na promessa da redenção, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. 2 Coríntios 5,19. Cristo foi a fundação e centro do sistema sacrificial, tanto na era patriarcal como na judaica. Foi o Filho de Deus que deu aos nossos primeiros parentes a promessa da redenção. Foi Ele quem se revelou aos patriarcas. Adão, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés compreenderam o Evangelho. Tipologicamente, é claro. A esperança de salvação deles estava em um substituto da humanidade, no Fiador. Estes santos homens da antiguidade tiveram comunhão com o Salvador, que viria ao nosso mundo em carne humana. Alguns deles falaram com Cristo e anjos celestiais face a face. Há inúmeros exemplos disso na Bíblia. Cristo não foi apenas o líder dos hebreus no deserto. O anjo no qual estava o nome de Jeová, e quem, velado na coluna de nuvem, seguiu adiante do exército. Mas foi ele quem deu a lei a Israel. Dentre a terrível glória do Sinai, Cristo declarou diante de todo o povo os 10 preceitos da lei de seu Pai. Foi ele que deu a Moisés a lei gravada nas tábuas de pedra. Isso está no livro Patriarcas e Profetas. As pessoas perguntam, como vocês sabem que era Jesus e não o Pai? É porque a Bíblia é muito clara ao dizer que Jesus é a palavra. Sim. A palavra que foi falada. Quando é o Pai que fala, a Bíblia deixa muito claro isso. Por exemplo, no batismo de Jesus. É mesmo. Mas em relação ao resto, todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, e sem Ele nada teria sido criado. Este é o preceito bíblico. Isso é tão bonito. Enfatiza a divindade de Jesus. Sem dúvida alguma.
É por isso que isso está ali logo nas primeiras linhas do Evangelho de João. A lei é o estilo de vida especificado por Deus dentro da aliança entre Ele e a humanidade. Ela estava lá desde o início. Havia um mandamento, ele deveria ser seguido. Assim, a aliança de Deus com a sua lei, as duas juntas, constituem a maneira de Deus manter o seu povo em um estado de redenção. Eles permanecem nesse estado não por obedecerem à lei através de sua própria força e disciplina, mas, ao invés disso, pela presença contínua de Deus. Isso é um detalhe muito importante. É pelo poder dele e atividade da graça e misericórdia em suas vidas que os capacita a obedecê-lo. E de onde vem isso de te habilitar a obedecê-lo? De Deus. Obediência, ou lei, é um ato de fé, por meio do qual o crente confessa o seu amor e lealdade a Deus. Fé genuína produz obediência. Abraão obedeceu a minha voz, guardou os meus mandamentos, meus estatutos e leis. Gênesis 26, verso 5. Paulo disse corretamente que guardar a lei é o fruto de um relacionamento correto com Deus e não o meio pelo qual merecemos esse relacionamento com Deus. A exegese de Paulo em Levíticos 18, 5 é fiel ao contexto original do texto. A lei foi dada ao povo da aliança após a sua redenção do Egito. Levíticos 18, não como obstáculo moral a ser vencido, ou como alguma atividade digna de mérito a ser executada por aqueles que querem ser salvos, mas como uma descrição do estilo de vida motivado por amor do povo de Deus. Muito bem escrito. É por isso que Deus disse, lembra-te. Ele não disse, façam isso e depois eu vou fazer algo por vocês. Ele salvou eles e depois disse, lembra quando eu salvei vocês? Me mostrem isso através da obediência. Exato. Ele utiliza as próprias palavras de Moisés, de Levíticos 18, 5, para lembrar aos legalistas de que, apesar de que a justificação vem pela fé, esta é uma fé que se manifesta em obediência. É como Paulo diz em Romanos, será que anulamos a lei pela fé? Deus nos livre, nós exaltamos a lei. Porém, tal obediência, os crentes não podem dar sem a ajuda. Isso é muito importante. Eles não podem obedecer sem serem capacitados pela graça provida por Deus por meio do Santo Espírito. Assim, é evidente que o caminho da salvação no Antigo Testamento e o caminho da salvação no Novo Testamento são os mesmos. Ambos são a salvação pela graça por meio da fé, o que resulta em obediência. Este assunto é muito bem explicado neste livro, escrito pelo Hazel pai e o Hazel filho. O pai já faleceu, mas ele explica muito bem. Falemos agora sobre a lei ter sido colocada dentro da Arca da Aliança. Isso prova que ela é o coração do governo de Deus. Deuteronômio 10, 2. E naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebrastes, e as colocará na arca. Por outro lado, em relação à lei cerimonial, aquela que Moisés escreveu, é dito: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Portanto, a lei cerimonial era posta ao lado, mas os 10 mandamentos dentro da arca. E era o propiciatório, também chamado de o trono da graça, que protegia da condenação da lei. Este seria o trono de Deus. Continuando a ler ainda mais um pouco o livro de Hazel, vemos o seguinte: o sábado é um sinal da aliança em 3 dimensões. Ele possui um significado para o aqui e agora, ele reflete no passado e alcança o futuro. Ele reflete o fato de que foi instituído na criação e é o memorial de Deus da criação deste mundo.
Ele diz algo significativo relacionado à atividade de Deus no presente, confirmando um sinal da aliança nas vidas daqueles que reconhecem Deus como seu Senhor, de que eles aceitaram seu senhorio e redenção, e de que vivem como vivem pelo seu poder. Então, o sábado atinge o futuro, encontrando o seu cumprimento completo no plano da salvação, quando a redenção total e ilimitada liberdade serão experimentados. O sábado conecta a criação com a nova criação. Aqui ele mencionou Gênesis e Isaías. É muito importante compreendermos o sábado, pois ele faz parte da aliança. Ele está nos 10 mandamentos. Sim. O sábado está no coração da aliança. Ele possui o sinete de Deus. O sábado é o selo de sua autoridade. Mas por quê? Porque o sábado é o sinal de que Deus é o Criador. Foi Deus que criou os céus e a terra. O sábado do 7º dia foi iniciativa de Deus. Isso que você acabou de dizer é muito importante, porque Deus que começou a aliança. Ele escreveu os 10 mandamentos. Quem é que pode tirar qualquer coisa que seja desses mandamentos? Ninguém. E caso alguém procure fazer tal coisa, está revelando a arrogância do pior tipo. Êxodo 25, versículos 9, fala a respeito do tabernáculo, que deveria ser construído de acordo com tudo o que foi mostrado a Moisés, de acordo com o modelo do tabernáculo e o modelo de todos os seus utensílios. Assim deveria ele ser feito. Portanto, o santuário celestial serve como tipo do plano da salvação. E era uma cópia da morada de Deus no céu. Correto? Este santuário era oficiado por sacerdotes terrenos, mas o santuário celestial possui o sacerdote muito melhor oficiando por lá. Sendo assim, podemos dizer que a aliança foi ajustada. Mas veja, ela permanece a mesma, mas só foi ajustada. É muito importante que compreendamos este ajuste. Vamos dar uma olhada então neste assunto. A nova aliança. A primeira vez que lemos que Deus faria uma nova aliança é no livro de Jeremias. E o interessante é que mais uma vez é mencionado uma destruição. Jeremias alerta que Nabucodonosor viria e destruiria Jerusalém e o templo. E é aí que ele profetiza uma nova aliança. E a cidade só foi destruída porque eles quebraram a primeira aliança. E será que o sábado teve um papel importante nesta quebra? Sim, muito. Lemos isso em Ezequiel, não é? E eles não guardavam. É por isso que quando os judeus retornaram, eles colocaram tantas regras rígidas para garantir que ninguém quebrasse o sábado novamente, mas as próprias regras que eles inventaram quebravam o sábado. Exatamente. E daí eles tornaram isso uma coisa humana e não uma coisa de relacionamento. Se você retira do sábado a espiritualidade e o transforma em um mandamento da carne, então você acaba crucificando a Deus mais uma vez. Mas vamos procurar a nuance agora. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Agora vem uma frase em destaque. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles quebraram a minha aliança. Quem quebrou a aliança, Martin? Foram eles, não Deus. Muito bem. Apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Sim, e ele fez de novo. Eu porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. E não ensinará mais cada um o seu próximo e nem a cada um o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Esta é a nova aliança.
E definitivamente não é como a aliança que foi feita com os pais deles. Mas Deus não muda. Como resolver isso, então? Ele fez um erro com a versão anterior? Sim. Mas neste caso, Deus teria errado repetidamente, pois ele invocou Adão, e com Noé, e Abraão, e Isaac, e Jacó, e depois com Moisés, e agora ele está prometendo mais uma? Porque ele errou. Pois é, ele cometeu um erro. Pelo jeito, Deus comete muitos erros. Bem, é isto que a teologia moderna ensina. É isso que você ouve aí pelo mundo afora. E isto é impossível. Portanto, precisamos estar muito certos do porquê a nova aliança é diferente daquelas feitas com os pais. Temos que nos aprofundar um pouco a fim de compreendermos. Primeiramente, por que ela é chamada de a nova aliança? Vamos ver o que os rásios têm a dizer. Precisamos tomar cuidado para não superimpor os significados modernos à Bíblia, no que se refere a compreender a intenção, propósito e sentido da linguagem bíblica. O termo novo em relação à nova aliança, de Jeremias 31:31, é o termo hebraico Shadás. Este termo hebraico frequentemente quer dizer renovar, restaurar. Refere-se a algo novo, que não estava presente na mesma qualidade ou maneira anteriormente. Refletindo ambos os sentidos, a nova aliança é simplesmente a renovação ou restauração da aliança, que agora possui características não presentes da mesma maneira ou qualidade de anteriormente. Deus não fala aqui de uma nova lei, mas de uma nova aliança. Isso é muito importante. Primeira coisa, Deus nunca comete erros. Sempre que há um erro, é de nossa parte. Correto, ele nunca muda. Ele faz aqui uma renovação da aliança, o que quer dizer que a aliança não mudou. Porém, os termos sobre os quais ela é aplicada, estes sim foram alterados. Sim. Vamos dar uma olhada com mais detalhes. Vamos para o livro de Hebreus. Se você quiser ver uma análise mais profunda, você pode assistir a nossa série Substâncias e Sombras, capítulo 8. Eis uma pequena amostra de Hebreus 8, versículo 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Ou seja, a aliança agora está melhor. Ela agora foi estabelecida em melhores promessas. Mas isso quer dizer que as outras eram ruins? Não. Não. Elas cumpriram o propósito delas, dentro de sua esfera de atuação. Mas elas não poderiam extrapolar essa esfera, pois eram meramente tipológicas. Elas apontavam para frente. Isso. Pois se a primeira aliança fosse perfeita, então não seria necessário procurar lugar para uma segunda. Muito bem. Então a primeira era defeituosa? Não. Não, não era. A primeira aliança era defeituosa apenas em sua aplicação. Isso por causa das suas limitações. Sim. E não porque Deus não a tenha feito direito. Não era a parte de Deus que era falha. Exato. Portanto, a primeira aliança era perfeita naquilo que ela se propunha a fazer. Ainda assim, ela tinha um defeito, que era a participação humana. Sim. Por ter achado o defeito neles, o defeito estava na aliança em si? Não. Não, o defeito estava neles, naqueles que deveriam guardar a aliança. E disse, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Quem deu início à nova aliança? Novamente Deus. Deus. E por acaso ele se desculpa por ter feito a primeira aliança errada? É claro que não. Não. E a coisa é que
Muitas pessoas querem dizer, eles não puderam guardar a aliança, é por isso que Deus mudou. Pois é. Mas isso não pode ser verdade, porque por que Deus daria algo para você se Ele soubesse que você não consegue? E mesmo assim, Abraão é pai daqueles que creem justamente porque ele foi capaz de obedecer. Exatamente. Vamos destrinchar mais uma vez. A antiga aliança foi uma aliança de 2 vias, com a qual todo o povo concordou. Vemos isso em Êxodo 19:5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, veja, esse é Deus falando, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Verso 8. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse, tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Perceba que há reciprocidade. Vemos aí a declaração por parte de um dos lados da aliança dizendo, nós faremos tudo, obedeceremos tudinho. Será que cumpriram isso? É quase como se alguns minutos depois eles já estivessem construindo um bezerro de ouro. Pois é, ele nem bem voltou para dizer a Deus que eles já haviam concordado e já estavam quebrando aliança com o bezerro de ouro. Portanto, onde está o defeito? Com a aliança que não era. O defeito não está na aliança, o defeito está com eles. Então, era necessário uma nova aliança. E veremos como até mesmo a nova aliança é a mesma coisa que a antiga, mas... Exatamente, dá para dizer isso agora já. Muito bem, vamos para Hebreus 8, versos 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, é o que ele disse, não é? No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque não permaneceram naquela minha aliança. Eles não cumpriram a parte deles. Então eu para eles não atentei, diz o Senhor. E eles não puderam guardar a aliança porque era muito exigente da parte de Deus, não é mesmo? Não. Era por causa da natureza pecaminosa. E a falta de fé deles. Exato. Agora vem a pergunta, qual é a diferença? A diferença é que ela não é baseada naquilo que nós prometemos, mas no que Ele promete. Vamos ler agora a partir do verso 10. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor. Aqui ele está citando Jeremias. E eu, essa palavrinha é importante, eu colocarei as minhas leis às suas mentes e as escreverei em seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Esta é a aliança que eu farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Temos então um Deus pessoal dizendo, eu entendo a fraqueza da carne humana. Vocês podem prometer o quanto quiserem, mas eu entendo, vocês simplesmente são incapazes. Portanto, eu o farei em você. Quem é que está fazendo? Jesus, Muito através bem. do Espírito Santo. E a aliança mudou? Não, Não, a aliança é a mesma. O que mudou é aquele que opera na humanidade. sim. Ele agora está atuando desta maneira específica. Então, a passo que anteriormente você tinha... A aliança não mudou. De qualquer maneira, eles deveriam ter fé em Jesus, que era para quem a aliança apontava. E agora Deus introduz essa parte também. Correto? Veja, isso é muito importante, pois estamos chegando no fim da história deste mundo. E nos é dito de maneira muito pertinente que apenas aqueles que têm a fé de Abraão vão conseguir. Precisamos compreender isso. Comparemos a antiga e a nova aliança. A antiga aliança era baseada em boas promessas,
Mas a nova aliança é baseada em promessas ainda melhores. Não porque Deus cometeu um erro, mas porque ela cumpriu o papel dela para o tempo em que ela foi determinada. Sim, porque a anterior, ela existiu até Cristo. E depois que ele cumpriu essa parte da aliança, a nova aliança passou a apontar para o retorno dele. Muito bem, vamos ver. A antiga aliança foi feita com a igreja terrena e uma nação literal, debaixo de Deus, não é? Ela envolveu a libertação do Egito, envolveu a Canaã terrena, o santuário terreno, com os sacerdotes terrenos, Jerusalém terrena, mas esta aliança envolvia a mortalidade, já que estes sacerdotes eram mortais. Eles morriam, tinham que ser substituídos. Já a aliança melhorada é com a igreja celestial. Isto é muito importante. Em outras palavras, aqueles que estão em Cristo são a semente de Abraão e herdeiros de acordo com a promessa. Sim. Portanto, é uma igreja celestial. Ela é libertada do pecado, ela envolve uma Canaã celestial, não mais a terrena. Mas, Martin, quantas pessoas hoje não querem uma Canaã terrena? O sistema todo é baseado na Canaã terrena. Precisamos salvar o planeta, Martin. Afinal, esta é a única Canaã que conhecemos. Vamos consertá-la agora e fazer um monte de leis climáticas. É melhor seguirmos o que o Papa tem a dizer sobre isso. Ela também envolve o santuário celestial, Jerusalém celestial, sacerdócio celestial e a imortalidade, pois o sacerdote dela não morre. Portanto, esta não é uma melhor aliança? Sim, nessa forma sim. Pois ela é a substância de uma promessa. Exatamente. Havia a promessa e a substância ainda é Jesus Cristo. O que nos traz ao nosso tempo? Nós acabamos de fazer uma série na qual analisamos os eventos que vão ocorrer na segunda vinda de Cristo. Vimos que haverá os remidos e os perdidos. E precisamos compreender como isso funciona. Este é um parágrafo do livro Eventos Finais. O Senhor, em sua grande misericórdia, enviou a mensagem mais preciosa ao seu povo através dos irmãos Wagner e Jones. Essa mensagem deveria trazer diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados do mundo todo. Apresentava a justificação pela fé no fiador. Convidava o povo a receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Este texto é brilhante. Então, a mensagem da justificação pela fé não é apenas uma parte integral, ela é a própria substância da terceira mensagem angélica. A terceira mensagem angélica é: não receba a marca da besta. Sim. Em outras palavras, não dê ouvidos à autoridade papal. Dê ouvidos à autoridade de Deus. E uma vez que essa autoridade está estabelecida no quarto mandamento, quanto a quem tem a jurisdição sobre o céu e a terra, a questão entre o sábado e o domingo torna-se o ponto muito importante. Como seria a justificação pela fé? Isso é muito importante. Veja, a obediência que o povo mostrou foi sempre uma obediência habilitada por Cristo, apropriada pela fé. Vamos ver isso. O que é a justificação pela fé? Ela é a obra de Deus em jogar a glória do homem por terra. Acho que muitas pessoas no mundo hoje têm problema com isso. Isso é colocado de maneira tão bonita. Nós não somos tão espertos como pensamos ser. Exatamente. É a obra de Deus em jogar a glória do homem por terra e fazer pelo homem aquilo que não está em seu poder fazer por si mesmo.
Quando o homem enxerga a sua insignificância, então sim está preparado para ser revestido com a justiça de Cristo. Quando passam a louvar e exaltar Deus todos os dias, então, pelo contemplar, estarão se transformando na mesma imagem. O que é regeneração? É revelar ao homem a sua própria natureza real. É revelar que nele mesmo não vale nada. Este pensamento não é popular hoje. Estas lições você nunca aprendeu. Oh, se tão somente você pudesse perceber o valor da alma humana. Não é contraditório? Você não vale nada. Mas o seu valor é como a pérola de grande preço. É, porque qual que é a mensagem do mundo? Acredite em si mesmo. Exato. Siga o seu coração. É isso que diz o mundo. É assim que o mundo diz. Como então reconciliar isso? A pergunta é, aonde está o valor da humanidade? O valor da humanidade está em como ela foi criada originalmente, e foi a imagem de Deus. É. Mas eles perderam a sua glória, perderam o manto de luz, tornaram-se sujeitos à morte. E caso não sejam remidos, serão obliterados para sempre, não é? O valor do ser humano depende de sua restauração ao estado original. E quem é que faz Cristo. isso? Mas o homem quer fazer ele mesmo. Eu posso, diz ele. Mas isso não funciona. É a salvação pela fé contra a salvação pelas obras. É mesmo. Vamos destrinchar isso. O pensamento de que a justiça de Cristo é imputada a nós, não por causa de qualquer mérito de nossa parte, mas como presente gratuito de Deus, é um pensamento precioso. Agora preste atenção. O inimigo de Deus e dos homens não quer que essa verdade seja claramente apresentada, pois ele sabe que se o povo a recebê-la completamente, seu poder será quebrado. Quem pode quebrar o poder de Satanás? Somente Jesus. Somente Cristo. Se ele puder controlar as mentes de forma que a dúvida, a descrença e trevas componham a experiência daqueles que alegam serem filhos de Deus, ele pode vencê-los com tentações. Aquela fé simples, que toma Deus pela sua palavra, deveria ser encorajada. O povo de Deus precisa ter aquela fé que lança mão do poder divino. Pela graça, vocês são salvos pela fé, e isso não é de vocês mesmos, é dom de Deus. Ele mencionou aqui Efésios 2:8. Aqueles que creem que Deus perdoa os seus pecados por causa de Cristo, não deveriam, quando em tentação, desistir de lutar o bom combate da fé. Sua fé deveria crescer ainda mais, até que a sua vida cristã, assim como as suas palavras, possam declarar: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quem é que nos purifica? Jesus. E isso é muito importante para os nossos dias, porque dúvida, incredulidade, trevas vão tomar conta de você. Nós estamos vivendo nesses dias. Então isso é muito importante para te mostrar de novo de onde que vem a sua fé. Martin, Abraão acreditava nas promessas de Deus. Sim. Ele estava disposto a sacrificar até mesmo Isaque. Ele não sacrificou porque isso não foi exigido dele no final, mas ele estava disposto a fazê-lo. Na mente dele, ele já tinha decidido sacrificar o Isaac. E precisamos dessa fé em nossos dias. Vamos qualificar isso. Mais um texto. A obra de vencer está em nossas mãos. Porém, o Senhor, na nova aliança, diz: eu a escreverei em seus corações. Deus fará. Mas nós não devemos vencer em nosso próprio nome ou força. É aí que está o X da questão, Martin. É por isso que é justificação pela fé, pois por nós mesmos não podemos guardar os mandamentos de Deus. Martin, esta é aquela pequena nuance, aquela mudança de ênfase, aonde está o X da questão. Eu não posso guardar os mandamentos de Deus. Mas aí muita gente vai comemorar dizendo: Urra! Viva, é impossível. Só que não. O que o texto realmente diz é que eu não posso guardar os mandamentos com a minha própria força. O Espírito de Deus
precisa nos auxiliar em nossas enfermidades. Cristo tornou-se o nosso sacrifício e fiador. Ele tornou-se pecado por nós, para que pudéssemos nos tornar justiça de Deus nele, através da fé em seu nome. Ele imputa em nós a sua justiça. E ela se torna o princípio vivo em nossa vida. Cristo imputa a nós o seu caráter impecável e nos apresenta ao Pai em sua própria pureza. Portanto, a minha perfeição é a perfeição em Cristo. É como nós já lemos. Você tem que depositar a sua fé em Cristo. Ele inicia essa fé também. E daí o resultado disso vai ser obediência aos mandamentos. Muito bem. Portanto, não sou eu que posso me vangloriar de ser obediente. A única vanglória que eu poderia ter é que Cristo, dentro de mim, tem me compelido à obediência, não porque Ele está me forçando ou coagindo, mas porque eu me submeti voluntariamente à vontade dEle. Não é? Sim. Quando José foi confrontado pela esposa de Potifar, suas palavras foram: eu jamais poderia cometer este pecado contra Deus. Então, ele não obteve a vitória por sua própria carne, mas pelo poder de Deus em José. Foi assim que ele obteve essa vitória, apesar de terem rasgado a roupa dele. Perdeu a roupa. Cristo adere um grande peso de importância à obediência de seu povo aos mandamentos de Deus. Isso é claro na Bíblia. Eles precisam ter um conhecimento inteligente dos mandamentos e trazê-los à sua vida diária. O homem não pode guardar os mandamentos de Deus a menos que ele esteja em Cristo e Cristo nele. Portanto, a única maneira de guardá-los é se o próprio Jesus trabalhar isso dentro de mim. Esta é uma diferença bem sutil. Não é que estou dizendo não podemos guardar os mandamentos e ponto final. Na verdade, sim, não podemos. É verdade. Mas se Cristo trabalhar em mim, aí eu devo guardar. Eu tenho que. Concordo. Porque se a sua fé estiver depositada nele, você não tem como agir de outra maneira. Correto? E como eu me aproprio deste poder? É mesmo? Pela fé. Pela fé. Vamos ler de novo. O homem não pode guardar os mandamentos de Deus a menos que ele esteja em Cristo e Cristo nele. Ficou claro, não? E não é possível a ele estar em Cristo e ter a luz dos seus mandamentos enquanto ele desconsiderar, ainda que seja um deles. Pela firme e voluntária obediência à sua palavra, eles evidenciam seu amor pelo enviado de Deus. Portanto, a atitude externa é exatamente a mesma a de um legalista. Parecia perfeição quando os fariseus guardavam a lei, mas ela não era aplicada no coração. Não estava escrita ali. É apenas uma ação externa, feita apenas para exaltar e satisfazer o próprio eu. E é assim que o problema começou com os israelitas. E foi isso que fizeram na antiga aliança. Eles começaram a guardar isso como se fosse uma tradição, e não como a substância da fé. Pela firme e voluntária obediência à sua palavra, eles evidenciam seu amor pelo enviado de Deus. Não guardar os mandamentos de Deus é não amá-lo. Ninguém guardará os seus mandamentos a menos que o ame. É o unigênito de Deus. Aqueles que o amarem expressarão esse amor em obediência a Ele. Todos os que amam a Cristo são amados do Pai, e Ele se manifestará a eles. Em todas suas emergências e perplexidades, eles terão em Jesus Cristo um auxiliador. Esta é a nova aliança. E assim como Adão e Eva passaram por um teste, assim como Abraão passou por um teste, assim como os filhos de Israel passaram por um teste, da mesma forma o povo de Deus no fim dos tempos passará por um. E nós sabemos quais testes são esses. Tudo começou com o apetite. E este teste é repetido claramente no livro de Daniel. E por sua vez é um tipo. No fim dos tempos, o apetite também será um teste.
Na obediência a todas as exigências de Deus será um teste, e este teste culminará no teste final da autoridade, É mesmo? a marca da besta. Vamos estudar mais sobre isso. Deus testará a todos, assim como Ele testou Adão e Eva, para ver se eles serão obedientes. A nossa lealdade ou deslealdade decidirá o nosso destino. Desde a queda de Adão, os homens em todos os séculos têm achado desculpas para pecar, culpando a Deus pelos seus pecados, dizendo que eles não podem guardar os mandamentos. Esta é a insinuação que Satanás lança sobre Deus nos céus. Mas o argumento, eu não posso guardar os mandamentos, nunca deve ser apresentado a Deus, pois diante deles está o Salvador. As marcas da crucificação em seu corpo, como a testemunha viva de que a lei pode sim ser guardada. Não é que o homem não pode guardar a lei, mas é que ele não quer. É Rebelião. mesmo? O fruto do Espírito é a obediência. É mesmo? Porque todos têm a capacidade de ter fé de que Cristo vai trabalhar em você e te ajudar a guardar os Correto. mandamentos. Mas, Martin, nunca podemos chegar ao ponto de dizer, eu já cheguei lá. É. Isto, na verdade, é certeza de que caímos. Há uma obra que cada um de nós deve realizar se queremos ser salvos no mundo eterno. Mas enquanto devemos fazer de nossa parte aquilo que Deus nos deu para fazer, também devemos entender que, tendo feito tudo, nós ainda estaremos perdidos caso Deus não tivesse feito aquilo que homens pecadores e finitos não podem fazer por si mesmos. Você percebe essa diferença sutil de pensamento? É. O caminho da presunção está muito próximo do caminho da fé. É uma pequena diferença de mentalidade. Roma, porém, diz que confiar na justificação pela fé apenas é anátema. Roma alega que isso exclui a obediência, que é tão importante. Já os protestantes dizem que é anátema acreditar que a salvação não é somente pela fé. Isto porque a obediência deve ser o resultado e não o meio para a salvação. É uma diferença sutil e por causa dela estão se matando há milênios. E, infelizmente, do lado protestante, eles se desviaram tanto até o outro lado, onde os mandamentos não mais podem ser guardados. Correto. Por isso se livraram deles. A vida religiosa é totalmente dependente da mescla entre as forças humanas e divina. O homem deve trabalhar a sua própria salvação, mas ele não pode fazer isso sem o auxílio divino. Esse é o X da questão. Martin, quando um dia você for selado e não houver mais intercessor, o fato de você estar selado é um ato de auxílio divino. É mesmo. Não significa que você está fazendo qualquer coisa ou que você é capaz de fazer qualquer coisa. Ainda é Cristo. Correto. Quer dizer simplesmente que você se submeteu a Cristo a tal ponto que você pode ser protegido, nem que isso demande todo o exército angelical. E apesar de Cristo ter pago um preço infinito para salvar as almas dos homens da ruína eterna, Ele não fará aquilo que Ele designou ao homem fazer. Devemos viver pela fé. Não devemos ser controlados por impulsos e sentimentos, mas os princípios da lei de Deus devem governar nossas vidas. Enquanto olharmos para Jesus como a fonte de todo o poder, nunca deixaremos de receber ajuda em tempo de necessidade, pois é Deus quem trabalha em nós tanto o querer quanto o efetuar, de sua boa vontade. Portanto, é uma pequena nuance. Nós devemos depender de Cristo para cumprir aquilo que eu sozinho jamais poderia fazer. A Bíblia chama isso de o mistério da salvação. Colossenses 1:26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, ou seja, àqueles que têm a fé de Abraão.
aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aí está o poder. A Ele pregamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. O que nos leva à terceira mensagem angélica, contrastando a marca da besta ao selo de Deus. Estamos nos aproximando dos eventos finais. Precisamos ter um relacionamento correto, uma fé correta. A terceira mensagem angélica, em verdade. Muitos têm escrito para mim me perguntando se a mensagem da justificação pela fé é a terceira mensagem angélica. E eu tenho respondido que sim, ela é a terceira mensagem angélica verdadeiramente. O que quer dizer isso? Que é completamente absoluta. É a substância. Então, não aceitar a marca da besta é a justificação pela fé? Sim. Pois esta é a obediência que você é obrigado a prestar. É o sinal perfeito ou da sua submissão a Cristo, de forma que Ele possa atuar em você, ou da sua rebelião. É por isso que é justificação pela fé. Apocalipse 14. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. Ele também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Portanto, é muito importante que esta marca da besta será na testa ou na mão. Em Deuteronômio, quando vemos a lei de Deus, é dito lá no verso 18 do capítulo 11, se referindo aos 10 mandamentos, ele diz: portanto, ponde estas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que sejam por frontais entre os vossos olhos. Não tem ou, mas apenas um e. E se levarmos isso tudo para o mandamento do sábado, lá em Êxodo 31, tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis os meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Temos aqui duas ideologias conflitantes. Uma é satisfeita quando se faz aquilo que se pensa, ou seja, a mão, ou talvez você deva pensar que é normal estar em rebelião contra Deus, ou seja, a testa. Mas Deus quer as duas coisas. Deus quer que você obedeça por estar convicto e porque você é obediente. A sua obediência, na verdade, é uma consequência de você estar convencido. Justificação pela fé? É disso que se trata. Temos aqui um verso interessante no livro de Esther, capítulo 8, verso 2. Então o rei tirou o seu sinete, que havia tomado de Amã, e deu a Mardoqueu. E Esther nomeou Mardoqueu como administrador dos bens de Amã. Esta é uma tipologia muito interessante. O rei deu o seu sinete, a sua marca de autoridade. A palavra sinete é relacionada à palavra sinal. Sim, a palavra é parecida. Temos a palavra sinete, que tem relação com a palavra sinal. Portanto, aquilo é o sinal da autoridade do rei. Eles usavam o sinete para colocar o seu selo sobre o documento, coisa assim. E aquele sinete foi dado a Amã. O rei havia tirado o seu sinete e dado a autoridade a um poder terrestre e disse: aqui está, você tem autoridade total. Portanto, ele é um tipo do rei do céu, Deus o Pai, e de um rei terreno que recebe essa autoridade. Mas neste caso, o rei é símbolo de um outro poder,
que dá a sua autoridade a um outro poder. Aham. E, por sua vez, utiliza erroneamente esta autoridade, pois determinou usá-la para destruir o povo de Deus. É. Há um outro rei terreno que possui um sinete pela autoridade do dragão, que dá a ele um trono e grande autoridade. E ele quer usar esse sinete, este sinal, para exercer sua autoridade sobre o povo de Deus. O que acontecerá com ele? A mesa vai virar e Amã será enforcado. O sinete que foi dado a Amã será tirado e dado a Mordecai. E Esther, que é um tipo da igreja, o colocará como administrador da casa. Portanto, a justiça é o verdadeiro sinal, o verdadeiro sinete. Será a verdadeira vitória. Aham. E a razão pela qual você aguarda é muito importante. Você aguarda por medo ou amão, ou você aguarda por amor e amão. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Se Cristo não trabalhar em você, capacitando a guardar os mandamentos de Deus, então é inútil. Os fariseus tentaram assim e foi um fracasso. Mais um parágrafo do Espírito de Profecia. Os anjos de Deus cumprem aquilo que lhes foi designado e seguram os ventos da terra, para que estes não soprassem sobre a terra, nem sobre o mar ou sobre qualquer árvore, até que os servos de Deus fossem selados em suas testas. O poderoso anjo é visto ascendendo do Oriente. Este mais poderoso dos anjos tem em suas mãos o selo do Deus vivo, do único que pode doar a vida, que pode escrever nas testas a marca ou a inscrição de quem deverá receber a imortalidade, a vida eterna. É a voz deste maior dos anjos. Autoridade para ordenar aos 4 anjos continuarem segurando os ventos até que esta obra seja concluída. E os ventos estão começando a soprar, e quando esses anjos o soltarem, é muito importante que estejamos selados aonde? Na testa, ou seja, em seu lóbulo frontal, aonde suas decisões são tomadas. A justificação pela fé lança a glória do homem por terra, ou seja, devemos nos submeter ao poder de Cristo, para que Ele possa executar em nós aquilo que nós não podemos fazer por nossas próprias forças, e isto é um ato de fé. Exatamente. O centro da nova aliança, na verdade, o centro de todas as alianças, é o amor de Deus. Isto nunca mudou. Há uma grande obra de preparação a ser feita pelos adventistas do 7º dia. Eu quero dizer, não apenas os adventistas. Não. Mas aqui eles são mencionados por nome porque, assim como os filhos de Israel, eles costumam pensar que devem fazê-lo por sua própria força. E, assim como Israel, eles estão ali como um exemplo para o mundo. Se quiserem permanecer firmes nas difíceis experiências que estão adiante deles, se quiserem permanecer verdadeiros a Deus em meio à confusão e tentação dos últimos dias, precisam buscar ao Senhor em humildade de coração, pedindo por sabedoria para resistir os enganos do inimigo. Nós precisamos desta humildade de coração. Precisamos nos ajoelhar, pedindo por sabedoria, pois os enganos estão todos ao nosso redor. Essas notas discordantes que ouvimos na mídia e até mesmo dentro de nosso próprio meio deveria nos fazer perceber que precisamos de Deus. Amém. Precisamos manter sempre em mente o solene pensamento do breve retorno do Senhor. E em vista disso, reconhecer o trabalho individual que deve ser feito. Através do auxílio do Espírito Santo, devemos resistir às inclinações naturais e tendências ao erro, e arrancar de nossas vidas todo elemento não cristão. Assim, prepararemos o nosso coração para recebermos as bênçãos de Deus, que nos trarão graça e harmonia com a fé de Jesus.
Eu gostaria de dizer às pessoas que agora é a hora de nos ajoelharmos, agora é a hora de dizermos: Senhor, esquadrinhe o meu coração, mostra-me se há algo errado com ele. Lava-me, purifica-me, lava-me com isopo. Purifica o meu templo da alma. Se houver qualquer coisa errada, endireite agora, Senhor. E, por favor, me mostre e me ajude a corrigir isso. Sim. Para esta obra de preparação, grandes vantagens foram concedidas ao povo que foi alvo dessa luz em mensagens de alerta e instrução enviadas através do agente do Espírito de Deus. Temos tantas informações. Como viver corretamente? Leia! É mesmo. Como deveria eu mudar a minha vida para resistir àquilo que está vindo? Ora, leia os Escritos. Devido ao crescente poder das tentações de Satanás, os tempos nos quais vivemos estão cheios de perigos para os filhos de Deus, e precisamos aprender constantemente do grande professor para que possamos dar cada passo em justiça. Cenas maravilhosas estão se abrindo diante de nós, e é neste tempo que o testemunho vivo deve ser exibido nas vidas do povo professo de Deus, para que o mundo possa ver, neste século em que o mal está em todo lado, que existe um povo que está deixando de lado sua própria vontade para buscar a vontade de Deus. O mundo precisa ver. Ver porque você é diferente. Por que você faz aquilo que faz? Ora, você não sabe que está se metendo em encrenca? Abraão não atraiu problemas para si quando levou Isaac para aquela montanha? Um povo em cujo os corações e vida, a lei de Deus é escrita. Há grandes tentações diante de nós, difíceis testes. O povo de Deus que guarda os seus mandamentos devem se preparar para o tempo de prova, obtendo uma experiência mais profunda nas coisas de Deus e no conhecimento prático da justiça de Cristo. Não apenas para os descrentes, mas também para os membros da igreja. São ditas as palavras: busque ao Senhor enquanto ele pode ser achado. Invocai-o enquanto está perto. Esta é a obra que todos devem fazer. Eu não posso pedir a você que resolva o meu problema. Eu posso pedir por conselho, mas não posso pedir que resolva o meu problema. No tocante a escolhas difíceis que têm que ser feitas, não é possível, como você disse, dá para pedir aconselhamento, mas no final das contas, é você ali de joelhos diante de Deus. Correto? 1 João 5,3. Pois este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Se não compreendermos isso, se dissermos que é impossível guardar os seus mandamentos, então o chamamos de mentiroso, pois ele guardou, e ele prometeu nos capacitar para guardá-los. Malaquias 3,6 diz: pois eu sou o Senhor, e eu não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não são consumidos. A aliança nunca mudou. Foram pequenas nuances nela que mudaram, de acordo com o tempo apropriado. E uma vez que vivemos no tempo em que Cristo tornou-se a substância de todas as sombras, foi acrescentado este elemento da justificação pela fé, contra o qual Satanás tem lutado por toda a eternidade. Que Deus nos dê sabedoria para nos apropriarmos da justiça de Cristo, para que possamos guardar os mandamentos, para chamarmos o povo do mundo para dentro da casa de sua graça. Vamos orar. Querido Pai, obrigado pelas alianças. Obrigado porque a nova aliança é baseada em promessas melhores. Uma promessa na qual o Senhor nos habilita a cumprir tudo o que a aliança requer. Se nos humilharmos diante de Ti, se reconhecermos a nossa própria indignidade e fraqueza humana e nos apropriarmos desse poder pela fé, então seremos como grandes exércitos do Senhor, e que a lei de Deus possa ser escrita em nossos corações, conforme prometeste. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Para se inscrever,
Clique aqui. Clique no sininho abaixo para receber notificações. Para assistir o próximo vídeo, clique aqui. Muito obrigado!